Segundo estudos da Fundação Oswaldo Cruz, 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono. No entanto, a qualidade do sono é influenciada principalmente pela posição em que você dorme. Mas o que acontece quando uma pessoa dorme de barriga para baixo, de costas, do lado esquerdo ou do lado direito? E qual dessas é a melhor posição para dormir? Neste vídeo, vou te revelar tudo isso, além de te mostrar as descobertas do Doutor do Sono, um dos principais especialistas mundiais em saúde do sono, sobre qual a melhor posição para dormir em termos de saúde, quais hábitos matinais podem impactar a qualidade do seu sono, bebidas e alimentos que podem prejudicar seu descanso e até mesmo porque você não deve dormir com a boca aberta. Mas antes quero saber nos comentários qual posição você dorme. As piores e menos recomendadas posições para dormir segundo o renomado Dr. Michael Breu. Dormir de bruços. Essa posição é uma das piores para dormir segundo o Dr. Michael e também muitos outros médicos especialistas. O motivo é simples. Essa posição não é considerada natural para a estrutura das nossas costas, pois quando deitamos de bruços, normalmente nossa cabeça fica virada, e quando ficamos assim por um maior espaço de tempo, pode acabar por prejudicar a nossa coluna vertebral, causando um sério desalinhamento. Existe ainda um outro ponto que precisa ser levado em consideração, principalmente se você se preocupa com rugas e linhas de expressão, pois quando dormimos de bruços, o travesseiro e até mesmo os lençóis podem causar pequenas dobras na pele, que podem se tornar mais visíveis ao longo do tempo. Dormir do lado direito. Dormir virado para o lado direito não é de todo mal. Inclusive, muitas pessoas relatam que se sentem muito bem dormindo dessa forma e não é para menos, pois essa posição ajuda a alinhar as costas e pode proporcionar um bem-estar instantâneo. Porém, apesar de confortável, essa posição deve ser usada com cautela e provavelmente não por um longo período de tempo, já que ela pode levar a pessoa a sofrer de refluxo ácido, que é o retorno involuntário e repetitivo do conteúdo do estômago para o esôfago. Outro motivo também bastante importante seria o fato de que o nosso corpo acaba por fazer pressão nos órgãos internos quando deitamos dessa maneira, e isso pode acabar por aumentar a pressão sanguínea no nosso coração. Virado para cima. A posição de dormir virado para cima também tem seus benefícios, como, por exemplo, o alinhamento da coluna cervical proporcionando uma grande sensação de relaxamento. Porém, lembre-se que é preciso analisar os fatores individuais de cada pessoa. Por isso, se você é uma pessoa que sofre de hipertensão ou está grávida, essa posição pode não ser a mais indicada, pois isso pode agravar o problema devido à pressão sobre os vasos sanguíneos. Outra contraindicação é para as pessoas que roncam com frequência. O ronco pode estar relacionado à síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é um distúrbio considerado grave, em que os pacientes registram episódios no qual param de respirar por alguns segundos durante o sono, sendo mais comum em pessoas idosas ou obesas. Caso você desconfie que sofra desse mal, é necessário procurar ajuda médica, pois o tratamento pode incluir um dispositivo de assistência respiratória e também mudanças no estilo de vida. Melhor posição para dormir segundo o Doutor do Sono. A posição mais indicada pelo Dr. Breu e muitos outros profissionais da área de saúde é dormir do lado esquerdo. Existem vários motivos para essa posição ser a queridinha. 1. Evita refluxo ácido. Se você sofre com a azia, por exemplo, essa posição pode ser extremamente benéfica, porque quando você deita do lado esquerdo, os fluidos estomacais tendem a cair em direção à parede do estômago, o que torna mais difícil o retorno até a boca. 2. Diminui o ronco. Pacientes que roncam podem se beneficiar de uma noite de sono mais restauradora quando dormem de lado, seja virado para a direita ou para a esquerda. O motivo é simples. Quando nos deitamos desse jeito, a parede da garganta fica numa posição mais estável, o que tende a diminuir o ronco. 3. Melhora a circulação sanguínea. Outra indicação vai para pessoas que sofrem com má circulação sanguínea, pois essa posição tende a deixar a veia cava inferior, que é a responsável por levar o sangue da parte de baixo de nosso corpo de volta ao coração mais livre. Portanto, quando dormimos nessa posição, o sangue pode fluir em nosso corpo de forma mais efetiva, garantindo assim uma melhora significativa na pressão sanguínea, melhorando inclusive o inchaço no corpo que pode ocorrer durante
durante a noite. Resumindo, lembre-se de avaliar as suas necessidades individuais antes de decidir qual a melhor posição para dormir. Porém, não se esqueça que existem posições que podem ajudar a todos, como, por exemplo, dormir virado para o lado esquerdo. Nessa posição, conseguimos uma boa sustentação para a nossa coluna, evita o refluxo ácido, diminui o ronco e ainda melhora a circulação sanguínea, fazendo com que nosso corpo possa, de fato, ter uma boa noite de sono. Impactos de dormir com a boca aberta. Inúmeros são os impactos de dormir com a boca aberta. De forma simples, o ar passa diretamente pela boca, o que acaba por ressecar a nossa mucosa oral e garganta. Quando isso acontece, ficamos mais propícios a dores de garganta e até um aumento no risco de infecções. Outros impactos estão relacionados a uma piora em casos de apneia do sono, problemas na postura da língua e mandíbula, além de alterações na qualidade do sono. Hábitos diários que estão prejudicando a qualidade do seu sono. Escolher a posição certa na hora de dormir não garante que você terá uma noite de sono restauradora. Por isso, também é importante prestar atenção no seu dia a dia e evitar alguns pontos que podem estar refletindo em uma má qualidade do seu sono. Então, fique ligado nas 5 dicas para reduzir os problemas na hora do sono e ter uma boa noite de descanso restauradora. Evite beber água logo antes de dormir. Se você se manteve hidratado no decorrer do dia, deve evitar tomar água nas 2 horas antes de ir para a cama. Isso porque muitas pessoas precisam se levantar para ir ao banheiro durante a noite, e isso pode acabar por dificultar um sono restaurador, já que você interrompe o sono no meio da noite. Evite luz artificial. Já se sabe que a luz artificial, principalmente a luz azul que é emitida por celulares e computadores, tem um forte prejudicial para nosso cérebro, principalmente próximo à hora de dormir. Essa luz interfere diferente na produção de melanina no nosso corpo, fazendo com que, assim, os despertares sejam mais constantes e o sono menos reparador. Portanto, coloque o celular no mudo e evite-o pelo menos 2 horas antes de ir deitar. Assim você garante um melhor relaxamento e adormece mais rápido. Evite alimentos ou bebidas estimulantes. Alguns alimentos consumidos com frequência no nosso dia a dia podem atrapalhar o nosso sono de maneira significativa. Então, se você busca uma boa noite de sono, evite depois das 18 horas. Carne vermelha e embutidos, açúcar, chocolate amargo, refrigerantes, álcool e chás pretos ou verdes. A carne vermelha e embutidos são considerados pesados para o nosso organismo, por isso tendem a ter uma digestão mais devagar. Sendo assim, quando você os consome perto da hora de dormir, o nosso corpo fica focado em atuar nessa digestão e acaba por não produzir os hormônios relacionados ao sono da forma que deveria. Já o consumo de alimentos ricos em açúcar podem elevar os níveis de energia rapidamente e, logo em seguida, derrubar esses níveis repentinamente. Nesse caso, o nosso corpo trabalha para estabilizar os níveis de açúcar e, por esse trabalho extra, também não consegue o objetivo principal dessa hora do dia: relaxamento e produção de hormônios do sono. O chocolate amargo é uma ótima opção para a saúde, porém, seu consumo deve ser deixado para o dia. Acontece que poucas pessoas sabem, mas esse alimento possui muita cafeína, portanto, acaba por elevar os batimentos cardíacos e não ajuda em nada no relaxamento. Bebidas como os chás verdes e pretos possuem uma alta concentração de cafeína, que já sabemos que não deixa o nosso corpo relaxar. Os refrigerantes também possuem um alto teor de açúcar, o que, como já vimos, também não ajuda na hora do sono. Já o álcool é contraindicado, pois aumenta o ronco e a apneia noturna. Evite atividades estimulantes antes de dormir. Se possível, faça seus exercícios ou atividades físicas até 3 horas antes de se deitar. E também evite ficar no celular antes de dormir, pois dessa forma, você irá inibir a produção de endorfina, um hormônio que dá a sensação de bem-estar, motivação e também felicidade, fazendo com os esforços de seu corpo sejam todos voltados para a produção da melatonina, que é o hormônio do sono.
Evite os cochilos longos durante o dia. Se o seu corpo já teve muitos cochilos no decorrer do dia, fica difícil sentir a necessidade de uma noite longa de descanso. Portanto, o cochilo depois do almoço pode ser benéfico, mas evite que ele se estende por muitas horas, pois isso interfere diretamente no seu ciclo circadiano, que é o mecanismo pelo qual nosso organismo regula o dia e a noite. Como ter uma boa noite de sono? Organize seu ambiente. O ambiente faz toda a diferença, portanto, foque em deixar o seu quarto silencioso e escuro. A temperatura também tem grande influência, portanto, se possível, mantenha-o sempre em uma temperatura um pouco mais fria. E o mais importante, invista em um bom travesseiro. Isso é crucial para o alinhamento correto de sua coluna e conforto na hora de dormir. Chás relaxantes. Da mesma forma que existem chás estimulantes, também podemos encontrar diversas opções de chás que auxiliam o nosso corpo a relaxar. O chá de camomila, por exemplo, é rico em apigenina e possui diversas propriedades tranquilizantes. Outro chá recomendado é o de erva cidreira, que possui inúmeras propriedades que ajudam a aliviar a insônia e a ansiedade. Por fim, o chá de valeriana tem propriedades sedativas, o que ajuda a estimular o sono. Crie uma rotina do sono. O nosso corpo funciona como um relógio, então se você quer sentir os benefícios de uma boa noite de sono no decorrer do seu dia, tente criar uma rotina. Vá para a cama todos os dias no mesmo horário e tente acordar também no mesmo horário, inclusive nos finais de semana, já que seu corpo não faz essa distinção. Uma boa rotina do sono treina e prepara o nosso corpo para o que está por vir, e dessa forma, ele pode focar muito mais em relaxar, ao invés de trabalhar. E aí, qual posição você dorme? Já sabia que dormir do lado esquerdo era a melhor posição? Separei também esse vídeo aí na tela para você e tenho certeza que você vai gostar muito. Te espero lá!